Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos. Os jogos teremos hoje no dia 16 de novembro de 2025, rodadinha cheia nesse domingão de NBA que começa às 5h30. Por isso é tão importante ativar o sininho para você garantir as melhores odds e não perder os palpites desses primeiros jogos que acontecem em horários aleatórios aos finais de semana. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, principalmente se ontem você foi lucrativo com a gente mais uma vez aqui no nosso canal. E o nosso grupo VIP está aqui embaixo para vocês. Chame lá no WhatsApp e garanta a sua vaga. Lembrando, sexta de 3 tem palpite diário aqui no YouTube, vídeos exclusivos no YouTube, no nosso Instagram e também para quem é VIP e também para quem é membro. O link aqui para você ser membro tá aqui embaixo, é só clicar no botão Seja Membro e por apenas R$5 você não só vai ajudar o projeto a seguir acontecendo, como vai ter acesso a vídeos exclusivos. Mas a gente também tem a meta aí de 150 likes para esse vídeo de hoje, nesse domingão. Rodadinha bem feia, tá, pessoal? Com muitos times ruins se enfrentando, então a gente não tem esses times ruins para serem explorados, que é o que a gente gosta de fazer, né? Então, bem complicado mesmo, mas a gente tem um compromisso aqui de trazer para vocês os melhores números e estatísticas para que vocês não façam besteira. Mas, primeiro aviso e dica do dia é valores baixos e apostas poucas hoje, tá? Assim, cara, sem múltipla, hoje assim vai ser muito complicado, muito mesmo. Então tomem bastante cuidado, tem palpite exclusivo com odds superior, as melhores oportunidades estão lá no nosso VIP. Garanta sua vaga por um preço aí especial, são guias e-books, os melhores favoritos do dia, as melhores zebras. Ontem a gente garantiu a nossa zebra mais uma vez e acertamos quase todos os outros, só erramos um vencedor do jogo de ontem, então assim, oportunidade incrível aí para vocês não só fazerem mais dinheiro, mas também aprenderem a serem apostadores de um mais alto nível. Então, vamos aqui com o nosso primeiro palpite. Nós temos aqui uma duplinha no jogo entre Los Angeles Clippers e a equipe do Golden State Warriors. Vamos aqui de handicap de mais 13.5 nos Clippers que enfrentam Boston Celtics. E vamos aqui de vitória simples do Golden State Warriors, fechando essa odd em torno de 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. O Boston Celtics não é um time tão dominante. Recentemente eles pioraram bastante, para falar a verdade. Eles perderam 4 dos últimos 7 jogos que fizeram. Eles conseguiram vencer ali no aperto Orlando Magic sem conseguir cobrir esse handicap e venceram com tranquilidade Wizards e Memphis, que são times em crise. O Los Angeles Clippers não vem tão bem nessa temporada, eles têm muito que melhorar. E mais do que isso, sem o Kawhi Leonard, eles também estão muito abaixo aí do que eles podem apresentar, também com o Bradley Beal jogando muito menos daquilo que se esperava. Mas a gente tá falando aí de um Clippers que tem um elenco interessante, dá para eles serem minimamente competitivos hoje contra esse Boston Celtics que acima de tudo sofre muito no garrafão por conta da falta de qualidade de jogadores e por conta da escalação mais baixa ali com Peyton Pritchard, Jaylen Brown e também com Derrick White jogando ao mesmo tempo na franquia. O Clippers se recuperou recentemente vencendo o Dallas Mavericks e eles foram competitivos contra o Hawks e Phoenix Suns 2 vezes contra times mais fortes como Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Eles não cobriram esse handicap, mas contra o Heat eles também conseguiram cobrir. E acredito que o Boston Celtics não é um Denver da vida, não é o Oklahoma da vida. Acho que é um time muito mais de nível ali de um Miami Heat e de outros exemplos que a gente teve no qual os Los Angeles Clippers conseguiram cobrir esse handicap. Apesar da gente não ter um substituto à altura para o Kawhi Leonard e para o Bradley Beal, a gente está falando aqui de um Los Angeles Clippers que tem um elenco até que uniforme que... Claro, eles perdem bastante sem esses dois jogadores, mas à medida que o James Harden vive um bom momento, a gente está falando de um time que pode minimamente se manter perto do placar contra a equipe do Boston Celtics. Quando a gente vai aqui para os aspectos gerais e nas estatísticas avançadas, a gente está falando de um Boston Celtics que frequenta o topo em relação a net rating, que é o saldo a cada 100 posses de bola, de quantos pontos você produz contra quantos pontos você sofre. Só que, sinceramente, eu não sei o quanto que esse calendário aqui do Boston Celtics ele é real, tá? Eles tiveram uma grande vitória aí contra o Cleveland Cavaliers e venceram um time que vivia um bom momento do Philadelphia 76ers por apenas 1 ponto, mas contra o Houston Rockets, que é um time de um nível um pouquinho mais alto, eles perderam de 27 pontos de diferença e acredito que à medida em que o Boston Celtics está enfrentando times melhores, eles vão tendo mais dificuldades, então acho que esses números estão bem sabotados. Eles já enfrentaram o Jazz, o Wizards, o Memphis, o Orlando Magic vivendo aí uma crise dentro dos principais times do leste. Eu realmente assim tenho muitas dúvidas. Acho que esse Boston pode surpreender, pode vencer grandes jogos ainda, mas eu não acho que vai ser com tanta facilidade e contra times um pouquinho melhores eles vão sofrer. Acredito que o Clippers é um time de topo? Não, mas acho que o Clippers pode cobrir esse handicap. Já os Warriors, eles são favoritos, não tem o que dizer. A gente tá falando de um Pelicans que tem a terceira pior defesa da liga e o quarto pior ataque. Quando você tem esses times dentro dos extremos, eles acabam sofrendo demais, né? O Warriors, nos últimos 9 encontros contra o Pelicans, eles venceram 7, são 4 vitórias consecutivas e eles venceram a grande maioria desses jogos por uma margem interessante. Foi 4 pontos no penúltimo jogo, mas antes disso foi mais de 10 e nos outros 2 jogos aí beirou os 20, tá? Então assim,
A gente tem a possibilidade aqui do Warriors sendo bem dominante e influente. Não tem muitos números para a gente trazer para vocês, além da fragilidade aí do New Orleans Pelicans, que de fato é muito ruim. Só que, como eu digo para vocês, não dependam ainda da ruindade dos outros, dependam também da qualidade do time que você tá a favor. Só que quando a gente fala assim de Golden State Warriors, a gente tá falando de um time que tem o mínimo possível para produzir bem, principalmente aí contra o Stephen Curry, Jimmy Butler, Al Horford à disposição e também o Draymond Green. Então acho que a gente não tá só dependendo da ruindade dos outros aqui, esse é o ponto, tá dependendo da qualidade do time que estamos a favor também. Mas agora vamos aqui para palpites que eu acho que fazem mais sentido, tá? Ali a gente tentou dar uma fugidinha para poder não arriscar 2 unidades em 2 jogos diferentes que eu não acho tão seguros ou com odd interessante o suficiente para investir, mas aqui a gente já tem um cenário melhor. O San Antonio Spurs encara hoje dentro de casa o Sacramento Kings. Meu único medo aqui é o De'Aaron Fox, numa briguinha de ego, tentar mostrar para sua ex-franquia o nível de jogador que eles perderam, mas eu acredito que o melhor encaixe é o Wembanyama com pelo menos 25 pontos, tá? A gente tá falando de um Sacramento que é a 4ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola, é um time que joga numa formação baixa, não tem um grande protetor de aro, no caso o Sabonis, e os seus outros 4 jogadores ali não são grandes defensores. A gente tem margem aqui pro Wembanyama produzir bem, ele que conseguiu pelo menos 25 pontos aí nos últimos 3 jogos consecutivos, tem média de 26,2 pontos nessa temporada, e também 4 dos últimos 5 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Kings foram over em seus pontos, apenas um deles ficou abaixo, foi por apenas um pontinho, lembrando, o Naz Reid nem titular do Minnesota Timberwolves ele é, beleza? Como eu disse para vocês, a gente está falando aqui de um Sacramento Kings que joga numa formação baixa e que acaba que eles estão sofrendo muito para jogadores bigs. Eles são dos 10 times mais vazados da NBA para jogadores da posição do Wembanyama, e quando a gente fala aqui de bolas de 3, eles são quase um dos 10 que mais sofrem bolas triplas para jogadores dessa posição. Beleza? Próxima partida que a gente tem aqui para trazer para vocês, Wizards e Nets. Cara, briga de perebas aqui, tudo pode acontecer, mas acima de tudo são 2 defesas ruins, 2 times muito expostos e que sinceramente eu não faria essa aposta se o Wizards não estivesse jogando em casa, porque o Wizards é um dos times mais rápidos da liga, então a gente vai ter muitas posses de bola para os 2 lados, muitos turnovers, pontos aí fáceis com as defesas aí em organização, em transição defensiva e 2 defesas péssimas. Mais de 228,5 pontos totais é o nosso palpite. A gente está falando aqui das 2 piores defesas da NBA por 100 posses de bola e, como eu disse, de um time veloz, o terceiro mais rápido da NBA. Nos últimos 10 jogos do Washington Wizards, eles sofreram 131,6 pontos e fizeram 112,5. Não acho que eles vão sofrer na casa dos 130 por um time com ataque tão ruim, mas certamente eles vão poder produzir um pouquinho mais do que 112, mas esse mais de 243 pontos de média que tiveram nas partidas em que eles se envolveram, tiveram times com diversos perfis diferentes, né? O over que a gente busca para hoje bateu em 2 dos últimos 3 jogos e também bateu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos últimos 10 jogos que eles fizeram. Quando não bateu contra o Magic e Dallas foram contra times mais lentos e under, mas eu não acredito que apesar de lento, o Nets tem uma defesa boa o suficiente para segurar aí na casa dos 100 pontos esse Washington Wizards. Acho que eles vão sofrer um pouquinho mais e com isso a gente deve ter um jogo bem movimentado. E bora para nossa próxima análise aqui rapidinho hoje, porque como eu disse para vocês, pessoal, hoje o dia tá muito sem graça, não tem muito encaixe, não vou ficar enrolando vocês, não tem jeito, tá? Então vamos aqui sendo bem sinceros com vocês e honestos. A gente tá pulando aqui os jogos que a gente acha que não tem nada interessante, não é o caso de Houston e Magic. Talvez aqui as próximas 2 chips sejam as melhores, tá, do dia. Pelo menos é o que eu acredito. Vamos aqui de pelo menos 25 pontos do Kevin Durant. O Houston que joga em casa hoje contra o Magic, que está em crise defensiva. Não vem bem nesse quesito no qual eles sempre foram bons recentemente. Eu espero pelo menos 25 pontos, desse que é uma das maiores armas ofensivas e mais completas da NBA. Nessa temporada, defensivamente falando, o Orlando Magic aqui, eles estão começando a melhorar, mas ainda estão fora do top 10, tá? A gente tá falando aqui de um Houston Rockets que vem muito bem na temporada, é o melhor ataque da liga por 100 posses de bola nesse momento, e muito se deve ao próprio Kevin Durant. Só que quando a gente vai aqui em play type e coloca aqui na isolation, ou seja, jogadas de mano a mano, a equipe do Orlando Magic vem sofrendo bastante, tá? Eles são o 7º time mais vazado em mano a mano em toda a NBA. E a gente tem o Kevin Durant como um dos melhores mano a mano da história da liga, um cara muito completo, consegue pontuar de diversos setores da quadra, tá? Ele conseguiu aí pelo menos 24 pontos em 3 dos últimos 4 jogos e conseguiu superar essa marca em 2 dos últimos 3, marcando 30 e 31 pontos nesses jogos. De média na temporada, 25,1 pontos, acredito que ele possa fazer isso hoje contra o adversário favorável, sem contar que 5 dos últimos 7 jogadores com características semelhantes às dele, né, que é esse ala
e que enfrentaram recentemente o Orlando Magic. A gente tem aqui 5 dos 7 sendo over nas suas pontuações. Beleza? Se você teve ali o Porter Jr. marcando em torno de 24 pontos, o Danny Avdija marcando 27, acredito que o Kevin Durant possa produzir muito bem hoje contra o adversário que nesse momento da competição eu considero bem favorável. Beleza? Sem contar que quando a gente fala aqui para posição de ala, o Orlando Magic, eles são aqui um dos 10 times mais vazados em pontos por jogo de toda a NBA, o que eu considero bem interessante hoje para que o Kevin Durant produza bem. E para finalizar o nosso vídeo, lembrando para vocês, jogos que a gente acabou pulando hoje aqui é porque a gente acha que não tem nada interessante ou vai trazer como conteúdo exclusivo do nosso grupo VIP, então peço para vocês encarecidamente o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. E amanhã não se preocupem, a gente vai trazer um vídeo aqui mais completinho para vocês mais uma vez. É que hoje assim realmente está horroroso o dia, tem pouquíssimas coisas interessantes para fazer, mas uma delas aqui é no jogo entre Bulls e Jazz. Mas antes, pessoal, meta de 150 likes, não se esqueçam, cliquem no botão de joinha que tá aqui embaixo, ajuda demais. Amanhã tem vídeo exclusivo para quem for membro, então clica no botão de seja membro por apenas R$5 para ter acesso a esses vídeos exclusivos com conteúdo mais educativo e também o nosso grupo VIP, o melhor grupo do mercado mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, palpites exclusivos que você só encontra lá, favoritos da noite, melhores zebras. As nossas análises são todas analisadas, a gente escreve lá um textão explicando para vocês por que ela faz sentido. Então tenho certeza que vocês vão gostar, um conteúdo sério assim, sem promessas absurdas, sem loucuras, sem odds de 50, de 800 até que eu já vi aí na internet. Cara, odds sérias para quem quer fazer um dinheirinho a mais aí de forma responsável, beleza? Temporada que a gente tá arrebentando, então aproveita e garante sua vaga. Vamos de pelo menos 25 pontos do Lauri Markkanen, ele que vem de uma sequência de 35 e 40 pontos, joga em casa, encara uma defesa que, se não é horrível, é um time que defende ok, mas a equipe do Chicago Bulls joga num ritmo tão alto, com tantas posses de bola por minuto, eles que são o quarto time mais rápido da NBA, que acaba que você tem certa facilidade de fazer overs contra eles. Quando a gente fala aqui para a posição o Chicago Bulls é um time que sofre muitos pontos dentro do garrafão e o Lauri Markkanen é o único pontuador alto e confiável que a gente tem nesse time do Jazz. Ele que encara hoje um adversário que traz linhas aí favoráveis para ele. Ele conseguiu nos últimos 10 jogos aqui, vamos arredondar esse recorde, em 7 conseguiu completar para pelo menos 25 pontos. Quando a gente pega jogadores com as características semelhantes às dele, posição, 8 dos últimos 10 que enfrentaram o Bulls foram over e 8 dos últimos 9 também. O único cara aqui que ficou abaixo de 8 desses últimos 9 foi o Keldon Johnson por apenas um pontinho. E acho que o Lauri Markkanen tá muito mais para Giannis, que é esse cara de mais força física, do que para um Duncan Robinson, que é um arremessador, o DeAndre Hunter também é um arremessador, Kelly Oubre, por exemplo. Então eu acho que ele pode produzir ainda mais do que se espera para ele hoje, beleza? Ele tem 29,3 pontos de média nessa temporada, o que é simplesmente absurdo, um dos melhores momentos que ele vive na sua carreira. Então a gente tem aqui uma linha na qual ele pode conseguir superar contra esse Chicago Bulls, que principalmente sofre muitos pontos no garrafão. É um time muito frágil nesse setor, temos como principal protetor de aro o Vucevic, que eu não acho que seja grande coisa defensivamente falando, então o Lauri Markkanen tem um encaixe aqui legal para ele produzir bem. Então nossos palpites hoje são handicap positivo na duplinha ali do Clippers, mais 13,5, mais vitória dos Warriors, a gente espera pelo menos 25 pontos do Wembanyama e a gente espera mais de 228,5 pontos totais no jogo entre Wizards e Nets. Finalizamos com pelo menos 25 pontos do Kevin Durant e pelo menos 25 pontos do Lauri Markkanen. Uma ordem de favoritismo aqui, a gente tem o Kevin Durant e o Markkanen no topo ali para mim como favoritos. Depois eu vou colocar ali o Wembanyama, só que o Wembanyama eu acho que no ao vivo dá para esperar pegar uma linha mais baixa. Depois, a minha tip preferida acaba sendo ali o over em pontos do Wizards e Nets, e para finalizar a duplinha entre Celtics e Warriors. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!